Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, igreja. Eu disse isso na quinta e eu repito hoje de novo. Estar aqui para mim, eu vou pôr. A gente passa dos 50, irmão, vai carregando um monte de coisa, né? Eu tô com uma dor de garganta, irmão, que só um milagre. E eu prego hoje à noite, eu viajo na terça para o Nordeste, eu chego na terça lá 2 da tarde, 7 da noite eu prego na terça, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então os irmãos oram por mim aí, porque isso é fruto de um trabalho como esse, irmão. Eu como pastor local, eu entendo a importância e valorizo a importância de estar numa sala de aula como essa. Toda vez que alguém pergunta para mim qual a minha formação acadêmica para me tornar o pastor que eu me tornei, e eu digo sempre isso: foi num corredor de uma escola dominical com adolescentes e sendo desafiado todos os dias, porque o adulto ele já tem uma outra maturidade do que lidar com o adolescente. O adolescente, você precisa absorver tudo dele, tudo. E todo dia ele tem uma pergunta nova. Então eu digo que foi aqui nesse corredor com Danilo, com Diógenes, com Rodrigo, Ricardo, outro Rodrigo, Alessandro, e tudo foi dentro de uma necessidade. Porque o meu Alessandro fazia parte aqui, ele era um adolescente, nós morávamos num condomínio aqui, e o Alessandro se juntou com mais uns 3 da idade dele e começou a causar dentro do prédio, dentro do condomínio. Então ele começou a pegar aquelas tampinhas de roda de carro, as tampinhas. Você enche o pneu, tem a tampinha. E começou uma reclamação. Como eu era muito amigo do zelador, dos porteiros, o porteiro me chamou e falou: ó, quem tá pegando aí é seu filho. Eu subi bravo, irmão. E aí, toda mãe tem uma defesa com o filho, né, irmãos? Hoje eu tô vendo que as mulheres é minoria, mas as mulheres podem dizer que a mãe, ela sempre arruma uma forma de defender o filho. Eu cheguei e falei: Patrício, Alessandro, não é ele, isso é perseguição. E aí o menino tinha câmera, e a câmera registrou tudo. E na mesma semana eu fui convidado para estar na escola, aqui no Prudente, que o Obdias viu muito eu pular o muro lá, porque tinha uma reclamação do Alessandro. Quando eu cheguei lá, a diretora me procurou e me recebeu e falou para mim assim: é o seguinte, o Alessandro fez uma guerra, serviam pera no recreio e começou uma guerra de pera, e quem começou? O meu Alessandro. Falei: mano, não é possível, gente. E por final, irmãos, eu já congregava aqui, eu casei com Patrícia, ela tinha o Alessandro, então o Alessandro, quando eu casei com a Patrícia, ele tinha 7 para 8 anos, e nessa época ele tinha uns 13 anos de idade, 14. E eu já tinha liderado jovem, já estava... E o Alessandro comigo. Ela falou: eu vou te aconselhar uma coisa, procura uma igreja evangélica. Foi até engraçado. E nessa necessidade foi que eu comecei a ver e formar o ministério pastoral. Então, me juntei com eles, eu morava num apartamento, acho que 52 metros quadrados, irmãos, e eles eram em 18, eu lembro na época. E um dia resolvi levar todo mundo para dormir no apartamento para assistir um filme. Irmãos, eu lembro que eu acordei de madrugada, o Ricardo aqui estava dentro do banheiro, com a cabeça dentro do banheiro. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui? Mas tudo isso, irmão, construiu o que Deus tem me feito hoje.
Então, realmente, o que o Daniel lembrou aqui, eu era desafiado todos os dias. Mas o que me construiu, irmãos, e eu posso dizer isso para a glória de Deus, o que me construiu foi a escola dominical. Eu fiz outros cursos, sim. Depois eu tive condições, porque na minha época, em 94, eu não tinha dinheiro, irmãos. Não tinha condições nenhuma. Minha mãe pagava aluguel, a Marlu sabe disso, a Odila sabe disso. Meu pai sempre foi funcionário público, mas nós só vivia dentro dos limites. Então não tinha condições de comprar nenhuma Bíblia de estudo. Quando eu comprei a primeira Thompson, quando eu ganhei a primeira Thompson, era aquela de capa dura, foi a maior alegria da minha vida, porque eu aprendi fazer um rascunho de um esboço com aquelas concordâncias que tinha embaixo, que se hoje eu precisasse disso, o meu óculos não ia me ajudar. Mas foi dentro de uma realidade como essa, dentro dessa casa, eu vou dizer que foi dentro dessa realidade. Eu sei que eu não fui um exemplo em algumas áreas, mas eu também aprendi que todos os homens da Bíblia, irmãos, e todos os que se construíram até como homens de fé, eles também erraram demais. Então não é o perfeito que Deus procura, mas aquele que persevera. Amém, irmãos? Eu sou fã da minha família que está aqui, Edson, Geberson, Odila, Carlos, que são tudo músico, né? O Daniel. Irmão, eu nunca aprendi a tocar uma nota. Eu tentei, na época do Elias aqui, vamos fazer bola, bater bola aqui, meu irmão. Eu não tinha nem jeito para coisa, mas eu entendi o meu lugar. Eu entendi, e eu acho que o que nós precisamos entender na nossa vida, e está isso dentro do texto, que é uma obra da carne, é ter inveja. Eu falo literalmente que tem pessoas que têm inveja. Não, meu irmão, eu acho que o que você tem completa o que eu tenho, o que o outro tem, e assim a igreja vai se construindo, e o corpo de Cristo é isso. Então, cada um dentro da sua realidade, dentro da minha família, eu falo da minha família, Moura, eu sou um dos poucos que, sem recurso nenhum, eu me construí um pregador do evangelho, para a glória de Deus, para a glória de Deus, irmãos. Eu já conheci 18 países, eu tenho uma agenda o ano que vem para conhecer a América, e tem uma agenda que era um sonho meu. Eu vou conhecer em agosto a República Democrática do Congo, estarei pregando na igreja do pastor Leopoldo. Ele é um pastor de uma igreja de 140 mil pessoas, e Deus me tirou de Vila Ema para me conhecer as nações, para cumprimento de uma promessa. Amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e chega de falar de mim. Eu recebi essa incumbência hoje e estou feliz por isso. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo, né, aos Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 16. Glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Eu fiz uma colocação aqui, e eu preciso muito da ajuda dos irmãos, mas eu entendo que quando a vontade desperta, o céu se move. Porque o tema é vontade, que é o que move o ser humano. Então eu entendi que quando a vontade desperta, o céu se move. Há uma chave espiritual que Deus colocou dentro do homem, que não é talento, não é aparência e não é posição. É a vontade. Você pode repetir comigo? É a vontade? Você pode repetir de novo? É a vontade? Então, a vontade, ela é tão poderosa que Deus não te obriga, mas também é tão perigosa que o diabo tenta dominá-la todos os dias. A pergunta do céu hoje é sobre este lugar. Quem está governando a sua vontade? Olha que interessante, irmãos. Eu percebo que tem coisas que não é Deus que faz, porque eu percebo que tem muita gente que atribui coisas a Deus e ao diabo, mas tem coisas que é sobre nós. Vocês concordam, irmãos? Porque olha que interessante o que Paulo escreve. Vamos entender para que vontade você vai se inclinar. Porque se você se inclinar para a carne, é a carne que vai te dominar. Não tem outra forma, irmão. Não tem outro meio. Então eu percebo que tem coisas que não é sobre Deus. Porque quando a carne governa, o homem cai. Mas quando o Espírito governa, o homem voa. Então, a pergunta é do nosso dia a dia. É muito interessante, porque a vontade, ela é diária. É por isso que quando às vezes alguém me procura, eu queria uma oração. Oração para quê? Para quem? Deus sabe. Não, então não pergunta, se Deus sabe, para que nós vamos orar? Então tem coisas, irmãos, que cabe a nós, não cabe a Deus. Por exemplo, se você viaja de Brasília a Goiânia, você tem uma origem e um destino. Só que entre Brasília e Goiânia, eu pensei nessa cidade, no meio dela tem uma cidade chamada Anápolis. Então você tem uma origem, você tem no meio uma parada e você tem um destino ou um pré-destino. Você sai de Brasília e para em Goiânia.
cabe a você querer continuar ou parar ali. Teve um homem da Bíblia, eu não lembro qual deles foi, vocês me ajudam. Eu não lembro qual deles foi. Eu, se eu não me engano, acho que foi o irmão de Abraão. Eles saíram da cidade, se eu não me engano, foi Naor. É Naor? Me ajuda aí, o irmão de Abraão, ou de Abrão na época. Ele saiu e eles pararam numa cidade que o filho dele morreu. E daqui a pouco eu vou lembrar direitinho. E ele colocou até o nome do lugar, o nome do filho. Ele poderia ter continuado, mas ele se instalou ali. Ele parou ali. Ele simplesmente parou. Ele entregou as suas dores ali e por ali ele ficou. Então, ele poderia ter dado continuidade? Sim, mas a vontade dele foi parar. Então, eu entendo que a vontade, ela precisa... a vontade, ela é combustível para a alma. Então, cabe a nós, irmãos, nos acomodar, e eu vou falar por vida e por conhecer e por lidar com gente todo dia. Quando eu comecei a igreja lá na garagem de casa, e uma história, eu fui evangelizar um vizinho, o vizinho tinha problema com droga de sexta-feira, e de sexta-feira ele mandava a mulher para a casa dos pais dela para ficar usando droga. E aí nós resolvemos ajudar ele, e ele se tornou, hoje ele é um grande homem de Deus, isso já fazem 20 anos. Mas o nosso desejo, na verdade o meu desejo, era ter um espaço para cuidar do drogado e do familiar do drogado. A minha intenção nunca foi abrir uma igreja. A minha intenção era simplesmente cuidar dos codependentes. Porque às vezes você cuida do drogado, mas não cuida da família dele. E aí eu vou falar no meu caso, você leva o drogado para internar, e quando ele volta, eu já vi muitos casos nesses 30 anos que eu trabalho com a dependência química, eu vi muito disso. Você leva o drogado lá, ele fica o dia inteiro orando, lendo Bíblia. Hoje a coisa melhorou. Hoje toda a comunidade terapêutica tem que ter um psicólogo, um terapeuta, às vezes até um psiquiatra. E aí você trata ele lá, mas quando ele volta para casa, a família espera ele com cerveja, com pinga, com um monte de coisa. Como é que você vai recuperar? Então, às vezes, eu digo isso por experiência, meus irmãos. Às vezes você trata o problema e às vezes você não trata o problemático. E aí o problema volta tudo. E aí a culpa às vezes é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é da casa. Não, às vezes é que você não tratou. E a minha intenção era só essa. E quando eu resolvi, Daniel, eu abri mão, irmãos. Eu fui estudar, eu poderia ser um funcionário da Volkswagen igual o Jebinho e companhia já são. O seu filho está indo lá também, né? É o terceiro filho que está indo, é a terceira geração que está indo. Essa geração todo dia está lá, né? Mas não, irmão, eu resolvi cuidar de gente. Isso foi a minha vontade. Então eu me formei em terapeuta familiar, na época eu me formei em técnico em dependência química, fui cuidar de drogado, e aí gostei do que eu entendi, aí eu fiz uma faculdade, eu terminei, que eu tinha parado na 5ª série na época, eu terminei, fiz o EJA, o IC, fiz um monte de EJA aí, meu irmão, e aí eu consegui uma bolsa 100% na Faculdade de Santa Catarina. E aí eu me formei em conselheiro em dependência química. E aí eu entendi que essa era a minha vontade, era o meu chamado. E desde então, meu irmão, eu nunca mais trabalhei para ninguém, a não ser para a igreja. É isso. Eu acho bonito e vocês são muito exemplo para mim, irmão. Muito exemplo. Às vezes eu ficava vendo... eu falo isso na minha igreja e falo isso em lugares onde eu vou. Que a Vila Ema é um exemplo de muita coisa. Eu vou falar dos antigos. Eu vi irmão Antenor, irmão Zequinha, irmão Valt, esses irmãos
que não ganhavam muito, mas eles eram prósperos em tudo. Homens que, irmão Zequinha, por exemplo, pedreiro, né? Pedreiro, e não era aquele pedreiro que hoje ganha muito dinheiro, não. Mas ele construiu isso, e isso para mim era um exemplo. E eu, às vezes eu ficava, meu Deus, quando Obdias mesmo, que foi zelador de escola, e nós aprontava na escola, e ele vendendo. O Obdias sempre foi roleiro, viu, meu irmão? Eu estou expondo ele aqui para todo mundo. Obdias sempre vendeu coisa, né? Sempre. E ele ensinou até o Ailton ser assim, né? O Ailton também, antes de ser pastor lá para fora, nós já nos encontramos lá em Genebra, na Suíça. Antes o Ailton também vendia, teve marca de camiseta. Então eu achava bonito isso. Eu achei bonito meus primos, só nós, eu, os filhos do tio Chacal, né, Dila? Só nós que não entramos na Volks, o resto todo mundo entrou. Toda vez que era a nossa vez, acontecia alguma coisa. Mas eu entendi que esse era o meu chamado. E amo o que eu faço, meu irmão. Eu cuido de gente todo dia, eu cuido de drogado todo dia, irmão. Sabe que todo dia eu tenho uma mãe para cuidar, um pai para cuidar, uma esposa para cuidar, um filho para cuidar, irmão, e eu amo o que eu faço. Eu acho que essa vontade tem que estar enraizada, porque quando você ama, o Edson é músico, eu falo dele para todo mundo. Eu tenho um primo maestro, meu irmão, você não está entendendo. E era maestro dos bons. É meu, tenho. Mas você toca alguma coisa ou não? Ele não quis me ensinar. Fica tranquilo. Então, eu estou dizendo isso, meu irmão, porque que o que move tudo isso é a vontade. E o que Deus encheu meu coração é que Ele colocou dentro de nós um volante espiritual. Mas quem precisa ser o motorista? Você. Porque sem direção do Espírito, a vontade perde o rumo. Vocês lembram, eu não preciso falar para vocês, Adão e Eva quiseram mais do que Deus deu, e eles caíram. Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, meu irmão? Adão, ele quis. Vamos falar de um outro. Sansão quis o proibido, perdeu a força. Jonas quis fugir, desceu ao porão. Por quê? Porque vontade sem o Espírito é como carro sem freio, corre muito, mas destrói tudo. A vontade sem o Espírito, vou falar de novo, é como um carro sem freio. Ele corre muito, mas ele destrói tudo. Nós somos antigos aqui, irmão. Antigamente nessa rua aqui, essa rua que sobe aqui, tinha a sorveteria do seu Luiz, quem lembra disso? Nós chupava sorvete e tudo aqui em cima. E tinha um bar lá em cima. E por muitos anos, os caminhões subiam aqui. Marlúcio deve lembrar os acidentes que teve aqui. Aqui, o caminhão descia, perdia o freio, irmão. Acabava com tudo aqui. Nós era criança na época. Mas eu lembro que tem coisa que te marca. Então o caminhão descia, irmão. E já era, irmão, que pegava, e sempre pegava esse comércio aqui, sempre foi padaria aqui, né? Né, Jebinho? Que nós fugíamos dos cultos de doutrina para ficar lá chupando barra. Eu vou delatar todo mundo aqui, meu irmão, porque eu não me criei sozinho, não. Alguém se criou comigo. Eu falo para os meus filhos, algumas coisas da nossa infância. Aí o meu Samuel é o filho mais centrado, né? O meu Samuel fala, pô, pai, mas o senhor só aprontou na vida. Eu falei, filho, não tinha freio. Eu falei, você imagina, às vezes tinha reunião de família, se eu não me engano, o avô teve 11 filhos, Dila. Foi 11? Era primo, irmão, que não acabava mais. E quem não chegava primeiro para comer, passava fome, meu irmão. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que quando a carne governa, a vontade, quando a carne governa a sua vontade, o homem vira refém. A carne não quer Deus, a carne não quer renúncia, a carne não quer oração, a carne quer o agora, o fácil e o rápido. A carne quer isso, irmão.
Por que que hoje a Patrícia, eu disse aqui quinta-feira, a Patrícia depois do câncer ele se formou, foi estudar psicologia, hoje é doutora Patrícia, e às vezes é complicado você ser casado com um psicólogo, porque às vezes você pensa que você está sendo... você não é mais marido, aí você fica, não fica me medindo não, fica me examinando não, eu sou teu marido. Mas hoje, irmão, esse estado de ansiedade está matando todo mundo, meu irmão. Está matando todo mundo. Ô, irmão, vamos ser sinceros nós, pois não, filho? Irmão, para ele renunciar à própria vontade, primeiro ele tem que querer. Porque vamos ser sinceros aqui, meus irmãos. Irmãos, olha, eu falo demais, vocês, por favor, vocês soltam a voz aí. Porque se nós formos dar lugar para as nossas vontades, nem aqui nós estaríamos, amém, irmãos? Não estaria não, irmão. Acordar cedo. Às vezes eu acho que alguns aqui estão até em jejum. Porque você já vem no atropelo. É melhor estar no clube, no Sesc, é melhor estar numa viagem, é melhor, irmão. Eu acho que primeira coisa, meu irmão, a primeira coisa é você querer, é você separar. E às vezes, irmão, renunciar, você sempre vai renunciar ao que a sua carne quer. Sempre, irmão. Sempre. Vamos falar a verdade, irmão? Quem aqui ora 6 horas por dia? 6 horas por dia. 6 horas. Irmão. Mas nós já conhecemos pessoas que oram 6 horas. Eu fiquei numa casa de recuperação, irmão. E tinha vigília. E o irmão Barreiro, um senhor de 80 e poucos anos, ele chegava na vigília 10 para meia-noite. A vigília começava meia-noite. 10 para meia-noite. Ele encostava num canto, irmão, e ficava lá. E eu na minha cabeça, né? Cabeça poluída, eu falava, o velhinho fica dormindo lá, ó, achando que tá orando. Irmão, pra que eu fiz isso, irmão? E ainda eu fui comentar com alguns. Irmão, você não acha que o irmão Barreiro fica dormindo ali, não? Aí o Valdir, um líder, falou assim, não, ele ora 6 horas. Ele ora. Eu não entendia, eu achava que tudo aquilo que eu estava vivendo era fruto de um trabalho social. Ele falou, você acha que uma instituição como essa, que suporta 90 internos, e não sai uma briga, e não falta uma comida, você acha que é fruto do... E hoje, irmão, na época era de graça, eu fui de graça. Aí um dia eu estou no pátio andando, ele, ô Marco Antônio, aí eu, pois não, irmão Barreiro, vem aqui, eu preciso falar com você. Aí ele entrou na capela de oração. Quando ele entrou na capela de oração, eu falei, pronto, meu Deus, se ele ora 6 horas, deu, agora eu vou ser expulso. Irmãos, ele antes de conversar, eu gosto de orar. Vamos orar? Vamos. Aí você ora, né, irmão? 20 minutos, 30 minutos. Passou, não, 20 minutos é muita coisa hoje para alguns, né? Mas aí você começa, amém, né, irmão? Amém, amém. E ele tá lá, e amém, glória a Deus. Aí já doeu o joelho, aí já levantei, aí eu fui no ouvido dele, eu posso orar de pé, ele fez assim, e ele tá lá, irmão, e ele tá lá. Eu sei que ele orou, irmão. Ele lá orou, acho que 1 hora sem parar. Quando ele sentou, ele falou assim, primeira coisa que você tem que aprender na sua vida, para mim não te receber aqui de novo, aprende a orar. Aí eu falei, não, mas eu orei. Não, você não orou, não. Você não orou. Eu falei, não, eu orei. Ele falou, não, você não orou. Você falou um pouquinho. Eu falei, ele me ensinou, ele falou, você tem que aprender, não é orar de vez em quando, é sempre. E aí eu fui acompanhando ele, aí eu entendi, irmão, que a obra era sustentada pelo Carrefour na época e por mais um mercado lá da região do Vale do Paraíba, porque ele orava. Aí eu comecei a andar do lado dele, eu comecei a ver. Uma filha dele ia casar e não tinha, e a filha dele chamou a casa de recuperação toda, as igrejas todas que ia ser dentro do sítio. Ela falou, Deus vai dar, e Deus vai dar, e Deus vai dar, dentro de uma casa de recuperação, irmão. E eu falava, meu Deus, essa mulher está chamando todo mundo. E ela falou, e Deus vai me dar churrasco.
E ele entrou na pilha dela, irmão, e começaram a orar. Teve um acidente na Dom Pedro, a polícia rodoviária bateu na porta do sítio, e o policial perguntou assim: vocês aceitam a doação aqui? Isso era na quinta-feira, irmão. E ela ia casar no sábado. Aí a Noemi, ela, aceita, nós aceitamos sim. Aí ele falou, não é que teve um acidente ali, e 2 bois foi atropelado. E ele não vai poder vender a carne, mas você aceita? O dono do frigorífico vai desossar tudo e vai entregar. Aí ela gritou no meio do pátio: a carne já chegou. Então eu vou dizer para você, irmão, que a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, e eu não quero ser muito, Daniel, me controla no horário, você sabe o que eu falo, né, irmão? Então, a carne, ela quer o agora. Deus quer o propósito. A carne te dá prazer momentâneo. O Espírito te dá propósito eterno. A carne te promete liberdade, mas te escraviza. O Espírito te chama para a renúncia, mas te liberta. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Por vida, com 10 anos de idade eu saí desse portão porque eu queria minha liberdade. Tinha 8, 9, 10 anos de idade. Já não obedecia mais ao Dira, que puxava a nossa orelha. E essas mulheres tinham um negócio nessa mão, cara, que nós não tem cabelo aqui, irmão. Não tem cabelo. Eu não sei como elas conseguiam pegar no que não tinha, irmão. E doía, para nós prestar atenção. Mas louva a Deus que quando eu estava dentro daquele carandiru para morrer, eu lembrei dos puxão e das palavras dela. Eu nunca me rendi a santo nenhum. Eu andei com homens que era pactuado com demônio aqui, com Exu, não sei do quê. E eles falavam, vamos. Eu falava, não, meu irmão, para mim não dá não. Mas por quê? Eu falei, porque eu tenho vô que é crente, eu tenho tio que é crente, eu tenho minha mãe está começando a ir para a igreja. Nunca, irmão, mas isso valeu. Valeu, vou dizer para vocês, meus irmãos, valeu. Odila, muito obrigado, valeu. Muito obrigado, Vila Ema, muito obrigado. Se um dia vocês oraram para alguém que estava perdido, ele me achou, aleluia. Ele me achou. Então eu vou dizer para você, eu não sei se eu respondi a pergunta do irmão, eu acho que a primeira coisa, meu irmão, que nós precisamos entender na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos, quando a vontade é guiada pela carne, é entender essas limitações. Irmão, tem coisas que Deus não vai responder. Eu vou falar aqui, ó. Para mim está aqui, ó, aqui na sua frente. Eu esperei 30 anos. A primeira vez que eu pisei aqui, um dia eu venho aqui contar toda a história, mas a primeira vez que eu pisei aqui, o irmão Antônio de Lima, ele era superintendente. Não sei se estamos indo lá atrás, lá, irmão. Lá atrás. E eu ficava olhando, eu falava, não, primeira coisa, nossa, tem um líder preto. Primeira coisa, irmão. Nossa, tem um preto que fala bonito. Que eu andava com o preto só maloqueiro, meu irmão. Aí eu achei bonito isso. Mas eu via tanta sabedoria que eu falava, meu Deus, sentar com Obidia para falar de Bíblia, com Daniel, com Carlos, com esses irmãos. Irmão, a gente perde, irmão. A gente perde. Andava com o irmão Valt, meu irmão. Irmão Valt, meu irmão. O homem cantava e sabia muito de Bíblia, irmão. Um dia o Fábio foi lá na igreja, eu falei, Fábio, você sabe 10% que seu pai sabe? E ele todo pregador, vocês sabem, Fábio, né? Fábio todo intelectual, todo... Ele é meio... todo... Marco Feliciano, misturar com não sei o quê. Meu Deus, eu não gosto dessas conversas, irmão. E aí ele... Não, eu falei, Fábio, se você souber 10% que seu pai sabia, irmão, porque vocês ensinam. Presta atenção, meu irmão. Só a colocação do Senhor, o posicionamento do Senhor, um homem de 84 anos está num domingo de manhã aqui, meu irmão. A minha igreja, eu vou falar da minha igreja, irmão. O mais velho lá, um dos mais velhos sou eu, irmão. Acho que tem o seu Mazinho, que tem 60 anos de idade. Irmão, o resto é tudo jovem. E o resto é abaixo de 35 anos. Estou falando de... quando o culto está cheio, né? Quando todo mundo resolve ir para o culto, 250, 280 pessoas. E já tive muito mais, irmão. Mas no estreitamento da coisa, meu irmão, é só Pedro, Tiago e João.
E de vez em quando eles iam. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. Se tem uma coisa que eu admiro e aprendi com a minha raiz, foi isso, meu irmão. Eu estou vendo uma juventude aí, meu irmão, vocês não vão perder nada com isso aqui. Muito pelo contrário. Eu já entrei em lugares que foi a palavra que me fez entrar lá dentro. Foi a palavra de Deus, não foi uma oratória bonita, não foi um sermão, não foi a própria palavra. Me fez orar numa multinacional na República Tcheca, que só tem alemão. Eu parecia uma mosca caída dentro de um copo de leite, Obidia. Que o único pretinho lá era eu. Mas Deus me honrou por causa da sua palavra, aleluia. Então eu vou mais adiante, que quando a vontade é guiada pelo Espírito, ela produz milagres. Quando a vontade é guiada pelo Espírito, ela produz milagre. Por que eu estou dizendo isso? Que o Espírito Santo reorganiza a vontade humana. O que o Espírito Santo faz? Ele transforma. Eu não quero orar, eu preciso orar. Você está entendendo, meu irmão? A vontade? Eu não consigo perdoar, eu quero perdoar. Isso é guiado pelo Espírito, irmão. Eu não tenho forças. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso. Eu imagino Paulo escrevendo isso. Ô, irmão, para o camarada falar, eu já passei algumas coisas, é porque passou, irmão. Porque a gente coloca, isso já virou até adesivo de carro por muitos anos. Eu posso todas as coisas naquele... Mas peraí, vamos ver o contexto desse eu posso todas as coisas. Eu sei padecer necessidade. Ô irmão, e passar vontade é de doído, meu irmão. Ser privado de algumas coisas dói demais. Você querer algumas coisas e não ter é difícil. Então o Espírito Santo, ele entende que você não tem força, mas ele te impulsiona a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém pode ler para mim em Gálatas 5:22 aí, rapidão, bem alto aí? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a vontade guiada pelo Espírito gera frutos. O que é domínio próprio? É domínio da vontade. A vontade no Espírito devolve ao homem o controle que o pecado roubou. Então domínio próprio é complicado, mas você tem que ter. Você tem que ter. Eu vou falar de reações bobas, irmão. No trânsito, o meu Alessandro, irmão, quando eu entro no carro com ele, eu já ponho a mão na cabeça dele, eu falo, Espírito Santo, repreende tudo dessa vida aqui. Sai de 10 em 10, porque senão, irmão, qualquer coisa, o Alessandro quer brigar. Alessandro, vigia, meu irmão. Mas qualquer coisa, quer xingar. Qualquer coisa, meu irmão, às vezes ele sai errado, não dá seta, e ainda quer que o outro entenda o que ele... Então, ter domínio próprio é domínio em tudo, irmão. É domínio em tudo. Uma das coisas que o crente precisa ter domínio, comer, irmão. Nós comemos demais, crente. Não é verdade? Ou eu estou errado, meu irmão? Nós comemos demais. Eu estou fazendo uma regra na minha vida, irmão, que luta. Que luta! Mas tem que ter domínio próprio. Irmão, eu vim de casa de recuperação, então é uma bandeja do tamanho desse púlpito aqui, mas um pouco mais larga. Irmão, era uma montanha e você já comia olhando para a fila para repetir. Por quê, irmão? É compulsividade. Você concorda? Eu tenho uns bariátricos lá na igreja lá. A compulsão era por comida. Aí tem uma lá que virou compulsão por roupa. Vive dentro do Brás. Falei, sangue de Jesus tem poder, filha. Não, e o marido veio pedir conselho para mim. Eu falei, meu irmão, nós temos que orar junto aqui, porque essas mulheres gostam do Brás.
Então a compulsividade, irmão, é algo... eu vou falar da minha área. O adicto, o drogado, ele tem a compulsividade pela droga. Quando ele está se controlando, porque eu digo que a dependência, em qualquer sentido, isso é comprovado, qualquer tipo de dependência, ela é uma doença crônica. Quem fumou, eu não fumo faz 30 anos. Pega um cigarro na mão um dia para você ver se a vontade não volta. Eu tô limpo, irmão, para a glória de Deus. Há 30 anos eu nunca tive uma recaída na minha vida. Nunca tive. Nunca tive, meu irmão. Porque estar na igreja não é só, meu irmão. E por isso que quando alguém realmente se liberta, irmão, abraça essa causa. Então, eu me mantive, eu me mantenho. Mas eu não vacilo, irmão. Eu trabalho com a droga, eu trabalho com a droga adicção. Mas se você falar para mim, vai lá na minha casa que meu filho está dentro de um quarto fumando crack, ele vai ficar lá, meu irmão, porque lá eu não entro. Porque antes dele eu tenho que priorizar a minha vida. Porque eu já tinha 15 anos que eu já estava limpo, já estava vivendo, já estava casado com Patrícia, já estava com os filhos, achava que já estava... Aí um dia uma mãe, entra ali que ele está ali, ele morava numa edícula lá no fundo. E eu entrei, meu irmão. A fumaça estava pairando dentro do ambiente. Na hora minha boca encheu d'água. Aí o Espírito Santo falou para mim, eu não falei para você entrar, então corre daí. Entrei e saí, meu irmão. Passei pela mãe, mas você vai levar? Eu não sei de nada, fui embora. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a vontade guiada pelo Espírito, ela gera frutos. E quais frutos? Amor, alegria, paz, domínio próprio. É domínio da vontade. Então não, escute aqui, guarde bem essa frase, se você não vai guardar tudo. Não revisite aquilo que você já venceu. Eu vou falar de novo. Não revisite aquilo que você já venceu. Vocês lembram de Sansão? Estava tudo certo, meu irmão. Ele foi revisitar o quê? Bicho morto, gostou do mel. Porque o diabo, irmão, ele vai entrar na vontade da sua carne, não para dar aquilo que você não gosta. Ele vai dar aquilo que você ama. Irmão, eu sou apaixonado por banana. Eu não tomo café. Eu acho que eu sou um dos poucos seres humanos. Não tomo café, não gosto de chocolate e não tomo Coca-Cola. Essa barriga aqui é porque eu casei com uma italiana e encheu de comida. Mas eu não gosto dessas três coisas, irmão. Então, se você pôr isso aí para mim, às vezes por educação eu como. Por educação eu tomo, não tem nada. Nós estamos na obra missionária, vamos tomar, irmão. E café eu jogo ele lá na goela e já peço uma água. Porque é bater no estômago já dá um negócio que eu preciso correr. Então tem coisas que eu não, para mim é normal. Mas põe um doce de banana, irmão. Meu Deus. Põe uma banana, pode ser. E eu gosto de nanica, irmão. Eu gosto dela grande, meu. Então, olha aqui para mim, irmão. Então tem coisas dentro da nossa vontade que cabe a nós não visitar mais, irmãos. Pô, você tinha problema, sei lá, com ordem de prostituição. Está na Bíblia isso. Não é um palavrão, não. Irmão, você teve problema com isso? Não visita. Lá na minha igreja é proibido. Eu proibi isso de púlpito. É proibido homem orar por mulher. É proibido. Ou mulher orar por homem. É proibido. Teve uma moça na igreja que se apaixonou por um irmão. E deu o que falar, meu irmão. Porque aí o marido dela não era crente. E aí ele sempre via o irmão orando por ela. Nós já tivemos aqui algumas pessoas, eu lembro aqui, que a mulher era crente e o marido não. E o cara ficava lá do outro lado. Eu vou dar um nome, a Luzinete, vocês lembram? Que o marido dela não... Mas ficava ali. De vez em quando aparecia no pátio. E esse marido foi olhando, foi olhando, foi olhando. Numa vez, irmão, ele viu não sei o que no celular da mulher. Ele ficou do outro lado. A nossa igreja aqui na Anhamelo. Ele ficou na praça do outro lado. Falou pro nosso cooperador, o menino o rapaz que cuida dos carros. Ele falou para
hoje eu vou matar o pastor e vou matar aquele ali, e eu estou lá dentro, irmão, atendendo o público. Aí daqui a pouco o cara vai te matar, e falou, mas matar eu, por que eu fiz? E foi por causa disso. Mas por quê? Não tinha nada a ver? O rapaz, não, eu só estava orando. Eu só estava orando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, irmão. A gente gosta muito de José, né? José do Egito. Mas coloca ele como um exemplo. Mas se você ler o texto do capítulo 39 de Gênesis, irmão, como é que uma mulher consegue tirar uma roupa do cara e ficar com a roupa na mão? Fala para mim aqui, irmão. Isso eu vou colocar como polêmico, vocês me ajudam, que eu gosto disso. Fala para mim. Primeiro, era para José estar lá dentro sozinho na casa, irmão? Não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não sou eu não, irmão. E Potifar, o eunuco de Faraó. Você lembra desse texto? O eunuco. O que é o eunuco? Alguém pode me explicar aí? Não, eu quero ouvir, irmão. Não vem colocar minha Bíblia como algo pornográfico, não. O que era o eunuco? Fala aí. Era um homem castrado, mas ele era casado. E aí, irmão? Ele se castrou. A vida segue. Mas e a mulher dele? Eu sabia que eu ia pegar os crentes da Assembleia de Deus. Vamos aí, irmão. Aí vem falar para mim, ele era eunuco. Não sei se por decisão ou por obrigação. Mas a Bíblia está dizendo que ele era eunuco. A Bíblia diz. E a mulher dele? Ela era eunuca? Não. Então ela tinha o quê? Tinha o quê, irmão? Tema da nossa lição, ela tinha só um está falando. O que ela tinha, igreja? Aí vem falar para mim, que vontade que ela tinha? Aí vamos lá, irmão. É a Bíblia que está dizendo, irmão, não sou eu. Capítulo 37 fala que José, ele tinha o rosto formoso e um corpo perfeito. Eu posso seguir aqui nessa linha? Hein, irmão? Aí vamos lá. O cara é eunuco. E olha que ele autorizou. Ele falou para José, na minha ausência você governa tudo. Quando você vê o capítulo 39, eu acho que você vai perceber que a única coisa que ele não era autorizado, isso é pela história, tema histórico, homem não podia se acessar a casa de outro homem, se esse homem não estivesse lá. Vocês estão aqui? Não podia. Aí eu pergunto para a minha igreja, o que José estava fazendo lá dentro? Vamos ler. Vai, abre aí. É porque você está achando que eu estou falando coisa minha, que eu vim com heresia, eu estou falando da Bíblia. Vamos lá. Gênesis. Vamos lá, irmão. Eu gosto da Bíblia. Oh, meu Deus. Me chama mais vezes, por favor, para me sentar aqui. Vamos ler? Vocês me acompanham? Gênesis 39. Podia vir mas vamos ler o 39 mesmo. Vamos lá. Vamos ler. E José foi levado ao Egito, eu estou no versículo 1. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou
a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José, olha aqui, era formoso de parecer e formoso à vista. Está aqui na Bíblia, está na tua Bíblia aí? Alguém tem uma tradução diferente? E quer ler? Vou ler aqui. E deixou nas mãos de José tudo que possuía, e nada sabia do que possuía, a não ser o pão que comia. José era famoso e bem apessoado. Verso 7. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Mas, posso ler hoje? Pode ler, meu irmão. Mas recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que há comigo na casa, e entregou tudo o que possuí em minhas mãos. Pode ir, vai embora. E 9. Não há ninguém maior do que eu nesta casa. Ele não me privou de coisa alguma, senão de ti, pois és mulher dele. Como então eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? Muito bem, vai lá, continua. Aconteceu que, conforme ela falava com José, dia após dia... Segura um pouco. Falava com José dia após... Então não foi uma vez só, né, irmão? Então José dava um rolê na casa da mulher do eunuco. Segundo, ele foi durante uns 6 dias lá. Continua. E ele não dava ouvido para deitar-se com ela ou para estar com ela. Certo. E aconteceu que, certo dia, José entrou na casa para fazer seus serviço. E não estava ali nenhum dos homens da casa. Opa, segura aí. E nenhum dos da casa estava lá. Então a casa estava... Só estava a gata lá dentro. Vamos lá, irmão. Eu gosto da Bíblia. Vamos lá. E ela agarrou pelas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as vestes na mão dela e fugiu. E foi-se para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele deixara as vestes na mão dela e fugir para fora, chamou os homens da casa e falou-lhes, dizendo: vede, eles nos trouxe um hebreu para escarnecer de nós. Entrou e veio a mim para deitar-se comigo. E gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ouviu que levantei a voz, gritei, deixou suas vestes comigo e fugiu e foi-se para fora. Segura aí, irmão. Vocês entenderam o texto aí, irmão? Então vamos lá. Primeiro, o homem era formoso, certo? Era ou não era, irmão? Era bonito, não era igual eu, não. Que olhando... Eu dei uma sorte, meu filho, de casar com Patrícia. Eu dei. Olhando alguém para mim, eu não tinha parecer nem formosura. Agora olha aqui para mim, irmão. O homem era bonito. Desculpa, minha irmã. Eu já estou terminando meu horário aqui, tá bom? Olha aqui. O homem era bonito. Tá aí, ó. Tá na sua Bíblia. Você leu aí na sua Bíblia aí? Ele tinha formosura. Então o homem era bonito. O texto diz que por vários dias ele ia lá. Porque é muito bom a gente pôr culpa na mulher, né, irmão? Vamos falar a verdade. Um dia nós vamos aqui vir falar do abandono de Abraão com Sara. Ele deixou ela falando, viu, Bidia? Eu fui ler. Olha aqui para mim. O Potifar é eunuco. A mulher cheia de vontade. A Bíblia diz que ele tinha o seu serviço, mas nesses dias ele só ia quando não tinha ninguém na casa. Aí eu vou perguntar para você, irmão. Quem gosta de Coca-Cola aqui, levanta a mão. Ninguém. Ufa. Os Coca-Colatras.
Não tem? Fala a verdade, um calor desse. Daqui a pouco sai o macarrão. Com aquele molho vermelhinho que eu sei que o Odila faz. Aleluia. Depois do macarrão, Regina coloca uma Coca-Cola gelada, aquela estralando, irmão. E não aquelas de Natal de 3 litros que você abre e já acaba o gás, não. Aquelas de 1 litro de garrafa que quando desce até dói a garganta. Você resiste, irmão? Você não resiste. Aí a mulher, eu estou falando da vontade, irmão. A mulher está lá. O formoso do saradão entra no ambiente. Ela ia resistir, meu irmão? Aí a culpa é dela. Aí eu pergunto para você, o que José estava fazendo dentro da casa de uma mulher sem nenhum homem? A Bíblia está dizendo aqui, ó, que não tinha nenhum homem na casa. O que ele estava fazendo lá, irmão? Aí nós falamos, não. E ó, eu vou provar para você que o que eu estou falando é verdade. Vocês lembram de Davi? Adulterou com a mulher do parceiro, fiel da guarda, né? Eu digo sempre para a Patrícia o seguinte, filha, se eu morrer, eu já sei que o voluntário está perto, eu só não sei esse camarada, senão eu matava ele hoje. Irmão, pode ver. As viúvas, ainda mais viúva nova, e ainda bem que a Bíblia fala que uma série dessa você não é viúva não, irmão. Vai lá, casa lá, fica à vontade. Irmão, os consoladores, daqui a pouco tá pedindo as mulheres em casamento. Eu fico olhando para minha volta e falo, meu Deus, quem será que é esse que quer casar com a minha mulher? Eu falo que Patrícia ainda vai... Eu ainda vou dar uma sorte, né, irmão? Que eu vou descansar um pouco em paz, porque eu sou o segundo marido de Patrícia. O primeiro morreu. Se eu morrer, quem é que vai querer casar com a viúva 3 vezes? Falo, isso aí mata marido, gente. Então, olha aqui para mim, irmão. Eu já estou indo para o final. Olha aqui para mim, presta atenção. Imagina, presta atenção. Imagina a luta que essa mulher não teve. Imagina a dificuldade que ela não teve. Porque ela gostava, irmão. Ela gostava. E eu vou provar para você por que José, quando Davi adulterou, o profeta foi lá, falou de uma ovelha, outro tinha 100. O que Davi falou? Digno de morte é esse homem, não é isso? Então eu vou dizer para você que José, Obadias, ele caiu, mas não pecou. Por quê? Por que ele pecou? Porque ele foi um estímulo para a mulher. Vocês concordam comigo? Foi um estímulo para a mulher. Homem bonito, cheiroso, perfume importado, trouxe perfume lá da família, um homem bonito. Então ele caiu. E por que ele não pecou? Porque se ele tivesse adulterado, ele tinha morrido. Isso é lei, irmão. Você pode procurar nos estudos aí, é lei. Se o homem adulterasse, Jebinho, ele tinha que morrer. E olha o que a Bíblia diz. E Deus guardou José na prisão. Às vezes a gente vê uma situação meio carrasca, né? Mas não, meu irmão. Deus guardou José na prisão. Por que guardou? Porque talvez durante 6 dias ele caiu, flertou, mas não pecou. Quem sabe no 7º dia ele ia cair com ela e a história era outra. Você concorda? Vocês concordam, irmão? Porque às vezes a gente brinca com a nossa vontade. Fala a verdade aqui. Vocês concordam? Tem coisa que você sabe que você não pode, meu irmão. Ô, minha irmã, você sabe que tem coisa que não pode. A língua coça, o dedo coça para fazer uma fofoca. E olha, irmão, esses últimos dias, o homem está mais fofoqueiro do que a mulher, irmão. Nossa, tem uns homens que... Conta aí. Meu irmão, dá uma segurada aí. Então, eu já vou para o término aqui. Eu só abri esse pano de fundo para nós entreter um pouco. Então, a vontade guiada pelo Espírito gera fruto. A vontade guiada pelo Espírito muda destinos. Eu vou repetir. A vontade guiada pelo Espírito muda destino. Eu vou dar um exemplo.
Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela teve vontade. Qual foi a vontade dela? Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. A vontade o cego Bartimeu, ele teve vontade, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vontade do filho pródigo, aleluia, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vem primeiro da vontade. Então a pergunta é: uma vontade alinhada ao céu abre porta que ninguém fecha, meu irmão. Eu vou dizer de novo: uma vontade alinhada ao céu abre porta que ninguém pode fechar. Eu vou liberar isso sobre a tua vida como profeta de Deus. Se a tua vontade estiver alinhada ao céu, Deus vai te abrir porta que ninguém vai fechar. Aleluia. Aleluia. A maior guerra da vida é a carne querendo mandar e o espírito querendo guiar. Todo dia, meu irmão, nós estamos num campo de batalha. Você acorda e 2 reinos tiram a sua atenção. A carne dizendo: faz do seu jeito. E o espírito dizendo: faz do jeito de Deus. Todo dia, meu irmão. Todo dia. Todo dia você vai ter uma cidade no meio. Todo dia. Isso é até a eternidade, meu irmão. Isso é até a eternidade. Tem gente que se gaba do tempo que tem. Eu tenho tanto tempo de igreja. Não, meu irmão. Isso não tem nada a ver, meu irmão. Porque a vontade, ela é a vontade. E se ela se inclinar para a carne, você vai fazer coisas, atrocidades na sua vida. Eu ministrei um senhor esses dias. Na verdade, eu faço um evento com criança. Eu quero parabenizar essas professoras de criança. Eu sou fã, porque eu digo sempre que um adulto ganho, você ganhou meia vida. Uma criança ganha, você ganhou a vida toda. Eu dou muito valor a isso, meu irmão. Aprende isso, meu irmão. Escola bíblica ou sala de criança não é para dar caneta e papel para ficar riscando, não. Ensina a Bíblia, porque é uma esponja, eles absorvem. Eu vou falar de mim, irmão. Eu com 20 e poucos anos preso. Irmãos, na solidão de uma cadeia, solitário, cheio de gente em volta, mas sozinho. Cheio de gente em volta, mas eu lembrava dos estudos bíblicos. Com Odila, com Maria Moura, irmão, com Débora, estudos bíblicos, irmão, que eu gravei para a vida. E às vezes eu estava lá, irmão, naquela solidão, e eu dou muito valor a isso. E então nós fazemos um encontro kids, só de criança. Eu pego 70, 80 crianças, porque para passear sai criança até do bueiro, né, meu irmão? E a gente enche 2 ônibus e vamos todo mundo para um sítio. É um sítio que eu faço um evento, 4, 5 eventos no ano, já é um sítio reservado para nós. E todo ano, no mês de outubro, eu vou para lá. Eu vou entre setembro, outubro. Eu gosto de ir no final de setembro, porque o reino das trevas comemora o Cosme Damião. É bem nessa data, irmão. E nós pegamos essas crianças, e a Patrícia, um dia eu peço para vocês, mulher, chama a Patrícia para ela contar a trajetória de vida dela. Então eu vou dizer para você que não é o tempo, a vontade vai sempre estar dentro de nós. Mas eu já sou batizado, a vontade está aí. Mas eu sou até obreiro, a vontade está aí. Então você precisa tomar cuidado com isso. Então, a vitória não está na força da carne, mas na entrega ao Espírito. Não é força de vontade, é vontade entregue. A carne se vence quando você entrega a direção ao Espírito. Entenda uma coisa: Deus nunca vai te obrigar, Ele vai te inspirar. A carne pressiona, o Espírito conduz. A carne grita, o Espírito sussurra.
A escolha é nossa, todos os dias. Porque a vontade guiada por Deus se torna uma bênção extraordinária. Porque te leva ao propósito, porque atrai o sobrenatural, porque te transforma no que Deus sonhou que você fosse. Então eu concluo dizendo que a maior bênção não é conquistar coisas. A maior bênção é se tornar a pessoa que Deus idealizou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? De verdade, eu estou realizando um sonho hoje aqui. Vocês não têm noção. Por bondade de Deus, eu já pisei em alguns lugares, como eu já disse aqui. Mas Vila Ema, para mim, é o palco de tudo. É o palco de tudo. Eu sempre, quando o Daniel me chamou, nós conversamos e não marcava a data e não dava. E não, mas eu quero ir. Aí, pelo Espírito, esse dia eu liguei e falei, aí Dani, tal dia eu tô de boa, dá para ir lá? Mano? Não, então marcou, aí me colocou até numa agenda a mais e eu vim aqui quinta-feira realizar um sonho pessoal. Eu peço que vocês continuem orando por mim, irmão. Eu nunca vou olhar uma denominação, eu sempre vou olhar o reino. Então tem pessoas que nós trabalhou e que está aqui. Tem pessoas que talvez você trabalhou e está em algum lugar. Mas não é uma denominação. É o reino avançando. É o reino avançando. Entenda uma coisa. Não vai caber todo mundo lá e nem todo mundo aqui. Mas se nós tivermos essa base, porque o que sustenta a igreja é essa base. O que dá direção na vontade do Espírito é nós aprender. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado, Daniel. Retorno para você e me perdoa do horário, senão eu quero voltar de novo. Paz, meus irmãos. Obrigado, viu, meus irmãos?